Boa noite, meus irmãos. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para a gente poder estudar a palavra de Deus. Plena quarta-feira, um dia muito bom para a gente dedicar nosso tempo para aprender um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Estou com saudades, hein? Espero que logo, logo a gente volte, acabe com esse nossa saudade de ver todos, tá bom? Abra sua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo número 1. A partir do verso 32, quero compartilhar algo muito importante para vocês, tá bom? Vamos lembrar que estamos estudando sobre algumas histórias da Bíblia e estamos agora no Novo Testamento, bastante coisa para a gente ver e nós vamos dar uma ênfase muito grande em relação à vida de Jesus, tá bom? E nessa noite eu quero falar sobre esta passagem de Marcos, capítulo 1, do verso 32 ao verso 39. Presta atenção nessa passagem, tá bom? Vamos lá então. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Passagem muito boa para a gente pensar aqui. Eu dei um tema para a nossa mensagem de hoje e o tema é o seguinte: o tema é Jesus, as curas, os demônios e a sua mensagem. É isso que nós vamos tratar um pouquinho nessa noite, tá bom? Irmãos, uma boa parte das igrejas dos nossos dias utilizam muito as suas reuniões, os seus cultos, para curas, para libertações de demônios, não é? Para essas manifestações sobrenaturais. As curas e as libertações de demônios provocam um alvoroço muito grande, né? Na fé das pessoas, porque de alguma forma o sobrenatural atrai as pessoas, inclusive coloca os adeptos até numa dependência desses que praticam uma série de coisas desse tipo, tá bom? Quando Jesus veio ao mundo, o que é que ele queria fazer aqui nesse mundo? O que ele queria pregar? O que ele queria ensinar? Será que a ênfase de Jesus era nessas curas, nessas libertações de demônios? Ou será que a ênfase de Jesus era na sua mensagem, na mensagem do reino de Deus, a reconciliação com o Pai, não é? Se era a reconciliação com o Pai, por que ele ainda acabava curando as pessoas? Perceberam? Então nós temos aqui uma discussão realmente que pode ser muito grande, né? Será que as curas vêm primeiro? Depois vem a mensagem de reconciliação? O que vem primeiro? Qual era a ênfase de Jesus em torno destes encontros que ele tinha, onde ele curava muitas pessoas? Se você for observar todo o contexto dos evangelhos, você vai ver, por exemplo, um pouco antes aqui desse trecho que nós vemos que Jesus expulsou demônios. Depois, mais para frente, Jesus curou a sogra de Pedro. Depois Jesus curou um leproso. No capítulo 2, a gente vê Jesus curando um paralítico. E assim por diante. Então você vai ver que constantemente Jesus está envolvido, não é? Com isso. Mas será que ele veio para fazer isso? Ele veio para curar as pessoas? Ou será que ele veio para anunciar a mensagem do reino, a mensagem de reconciliação
entre Deus e o homem. É isso que a gente vai pensar um pouquinho nessa noite, tá bom? Eu quero fazer algumas considerações importantes em relação a essa vinda de Jesus e os seus objetivos perante as pessoas, tá bom? Em primeiro lugar, as curas que Jesus realizou, tá? As curas provavam a divindade de Jesus. Preste atenção nisso. Jesus praticava muitas curas, tá? Porque as curas provavam a sua divindade. E os evangelhos, meus irmãos, nos mostram uma grande quantidade de situações em que Jesus esteve curando as pessoas. Jesus esteve realizando milagres, libertações, não é? Inclusive os evangelhos estão recheados disso. Mas por que tem tantas situações onde Jesus está envolvido com essas curas? É muito importante entender. Estas curas provavam a divindade de Jesus. Todas essas manifestações de Jesus provavam quem ele era, né? Serviam para convencer as pessoas que Jesus era o Messias esperado. Irmãos, nos nossos dias, nós já não precisamos provar quem Jesus é, não é? Nós já sabemos que Jesus é Deus. Nós já sabemos que Jesus é o enviado do Pai para ser o Salvador do mundo. Então nós não temos mais que provar isso. A própria Bíblia, inclusive, nos dá esta segurança de quem é Jesus. Por isso, meus irmãos, nós não precisamos nos preocupar em primeiro lugar em fazer as curas, em ter os milagres, porque algumas vezes a igreja se envolve com isso como se isso fosse a coisa principal, e não é. A coisa principal que nós temos que fazer é a pregação do Evangelho. Agora, caso apareçam pessoas com necessidades, sim, vamos orar, vamos pedir por elas. E se elas forem curadas, elas forem libertas, isso é manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Então tome muito cuidado, porque a nossa ênfase é a pregação do reino de Deus, a pregação da salvação, do evangelho da graça de Deus. Não vamos inverter as coisas. Engraçado, Jesus curava essas pessoas que cruzavam o seu caminho. Parece que então Jesus, no seu caminho, ele estava pregando a mensagem. Quando apareciam essas pessoas, sim, ele realizava essas curas. Porque essas curas provavam, não é, quem ele era, provavam a sua divindade. Uma segunda consideração que eu quero fazer com vocês é que as libertações de demônios provavam a sua autoridade, tá? Então vamos gravar bem. As curas provavam a sua divindade. E as libertações de demônios provavam a sua autoridade como Deus, tá? Então, assim como as curas tinham um objetivo, a libertação de demônios também tinha outro objetivo: provar a sua autoridade, tá? Por isso que observe, em todas as situações na Bíblia, a gente não vai ver isso agora, Jesus expressou a sua autoridade, repreendendo então os demônios. Os demônios obedeciam sem questionar, porque os demônios sabiam da autoridade que Jesus tinha. E as pessoas que viam Jesus exercendo essa autoridade, as pessoas se convenciam cada vez mais sobre quem era Jesus Cristo. Porque vamos lembrar, naquela época vieram muitos homens se passando pelo Messias e não eram o Messias. Então Jesus fez questão de realizar, não é, estes confrontos, estes enfrentamentos com os demônios para provar a sua autoridade divina. Por isso que nos nossos dias o objetivo é pregar a mensagem de Cristo e não expulsar os demônios. Agora tome cuidado com aquilo que eu estou falando. Não estou dizendo aqui que não é para expulsar, não, expulse sim, não é? Mas nós temos que ter em mente que, em primeiro lugar, é a mensagem do Evangelho que vem, tá? Claro, as pessoas que cruzarem nosso caminho e que precisarem de uma libertação, sim, nós vamos expulsar esses demônios em nome de Jesus, sim,
Mas a nossa ênfase, em primeiro lugar, não é a libertação de demônios. A nossa ênfase principal é o ensino, é a mensagem do Evangelho do Reino de Cristo. Por isso que tem muitas pessoas que querem se libertar, não é, dessa opressão maligna, mas não querem a mensagem do Evangelho. Aí é um problema realmente muito sério. Porque, em primeiro lugar, vem a mensagem do Evangelho, tá bom? As libertações são consequências, tá ok? Da mensagem do Evangelho de Cristo, tá? Esta é a segunda consideração. Vamos para a terceira, então, tá? A mensagem do reino provava a sua proposta de reconciliação entre o homem e Deus, tá? A mensagem do reino provava a sua proposta principal, que é a salvação do homem. Então Jesus veio anunciar a salvação para todo aquele que crê, não é? Por isso que Jesus tinha essa preocupação de ir pelas vilas, pelos povoados, pelas aldeias. Não sei se vocês perceberam, Jesus aqui no texto que nós lemos, ele fez aqui milagres, né? Ele curou enfermos, ele expulsou endemoniados, não é isso? Muito bem. E aí depois Jesus se recolheu para orar. Mas observem que as pessoas foram procurar Jesus no verso 37, é impressionante. Aqui diz, né, que Simão, tendo encontrado Jesus, lhe disse: todos te buscam, né? É muito claro que as pessoas estavam buscando Jesus para ser curado, para ter a libertação de demônios. As pessoas estavam procurando Jesus por causa disso. Mas observe no verso 38 que Jesus diz: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações, vizinhanças, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Jesus veio para pregar a sua mensagem de salvação. Por isso, meus irmãos, que as curas, as libertações, os milagres, eles vêm depois. Mas em primeiro lugar vem a mensagem do Evangelho. E no verso 39, eles saíram por toda a Galiléia pregando nas sinagogas, e aí entra e expulsando, expelindo demônios. Perceberam? Mas infelizmente eu acho que nos nossos dias a igreja às vezes se envolve tanto, tem tanta essa necessidade de cura. Eu tenho visto em grandes concentrações dos evangélicos, parece que a coisa principal é a cura, não é, das doenças das pessoas. E nós não estamos tão preocupados com que as pessoas entendam a mensagem do Evangelho. Enquanto as pessoas estão esperando por Jesus, para que Jesus passe, não é? Ali é o lugar onde as pessoas precisam ouvir do Evangelho de Cristo. Nós temos que dar nossa ênfase, meus irmãos, cada vez mais na pregação e no ensino da palavra de Deus. A cura e a libertação, elas não vêm em primeiro lugar. Elas vêm em segundo, terceiro, quarto lugar. A nossa ênfase não é tornar a igreja um centro de libertação, um centro de cura, como muitos têm feito. Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é ensinar a palavra de Deus, é ensinar sobre o reino, é ensinar sobre a salvação, é ensinar quem Deus é, quem é Jesus, o que é a salvação, o que é a vida cristã. Ali é o nosso objetivo. Mas com certeza, quando aparecem pessoas que precisam de alguma cura, alguma libertação, a graça e a misericórdia de Deus se encarregam de cuidar destas pessoas. Por isso eu quero concluir dizendo o seguinte: naquela época as pessoas eram curadas ou libertadas por estarem no caminho de Jesus. Jesus não veio especificamente para curar fisicamente ninguém, mas as curas provavam a sua divindade. A libertação de demônios provavam a sua autoridade, não é? E eu posso até dizer uma coisa para vocês. Sejam as curas e as libertações de demônios, todas elas eram manifestação da graça e a misericórdia de Deus em relação ao pecador que está preso a este mundo e ao pecado. E hoje nós não precisamos ir atrás destas curas e dessas libertações como motivo principal
Porque a nossa missão neste mundo é anunciar o Evangelho de Cristo àqueles que estiverem no nosso caminho. E quem estiver no nosso caminho vai ser beneficiado. Vão receber dessa graça e dessa misericórdia de Deus. Tá bom? Esta é a palavra que eu quero deixar para vocês. Vamos anunciar o Evangelho de Jesus. Tem surgido muitas coisas estranhas nos nossos dias. Eu não sei se vocês viram sobre ainda o coronavírus, né? Um grupo de evangélicos da Coreia do Sul receberam um chamado de Deus para ir à China. Isso foi bem lá no começo, né? Para curar as pessoas. O que aconteceu? Eles foram para lá, todos eles foram contaminados com coronavírus, ninguém foi curado. Eles voltaram para a Coreia do Sul e, resultado, eles contaminaram muitas outras pessoas. Tanto é que o pastor desta igreja na Coreia do Sul pediu perdão em público por ter sido irresponsável. O objetivo não era a cura. O que os chineses precisavam era da mensagem do Evangelho de Cristo e das nossas orações. Para você ter uma ideia, no norte do nosso país, no Amazonas, alguns índios que vieram da Venezuela, passando por outras aldeias, principalmente na aldeia Curipaco, essa informação é verídica, começaram a divulgar que aquele que encontrasse um fio de cabelo na Bíblia receberia a cura do coronavírus. Mas isso se espalhou na aldeia, porque a aldeia Curipaco é muito grande. Aquilo se espalhou pela cidade de São Gabriel da Cachoeira e todos os crentes procurando o fio de cabelo dentro da Bíblia. Para você ter uma ideia, essa coisa do fio de cabelo já chegou na Bahia, já chegou em Pernambuco e as pessoas estão aí alucinadas à procura desse fio de cabelo que vai curar o coronavírus. Queridos irmãos, o objetivo não é encontrar o cabelo na Bíblia. O objetivo é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que as pessoas precisam para curar a pior doença que eles têm na alma. E essa pior doença chama-se o pecado. Bom, Deus te abençoe. Que esta palavra enriqueça a sua vida, que esta palavra te ensine, te oriente a você ter a ênfase certa, não é, nessa nossa vida cristã. Tá bom? Deus te abençoe. Forte abraço. Continue firme no Senhor, continue no isolamento, tá bom? As coisas ainda estão bem difíceis. Persevere em oração. Ore por nossa igreja. Ore por aqueles irmãos que estão passando por necessidades. Temos vários que estão enfrentando dificuldades. Mas vamos manter a nossa fé acesa, confiantes, meus irmãos, no poder e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Um grande abraço, beijo. Logo, logo a gente vai estar junto, viu? Tchau, tchau.